Como competir com as grandes empresas ao redor do mundo? Em vários países da África, pessoas encontraram uma resposta simples para essa questão: criatividade. Sempre atentos às dificuldades das próprias comunidades, eles começaram empreendimentos simples, com pouco dinheiro, que cresceram o suficiente para mudar a vida delas, da família e de várias pessoas envolvidas. Eu sou o Luke e você está prestes a conferir os negócios mais curiosos que envolvem reciclagem. A história de Andrew Mpuya começou cedo, quando ele tinha só 16 anos e teve uma ideia simples, mas genial. Direto de Uganda, Andrew conseguiu fundar a primeira empresa de sacos de papel do país. O gatilho veio na época em que os pais dele perderam o emprego e o governo de Uganda estava considerando proibir as sacolas plásticas, como uma forma de conter os danos ambientais. Ele estava no ensino médio e precisava de dinheiro para se manter. Foi então que Andrew fez uma pesquisa de mercado em algumas lojas e supermercados e descobriu que havia potencial para a utilização de sacos de papel. Depois de fazer as contas, o rapaz chegou à conclusão de que precisaria de 36 mil shillings ugandenses, a moeda de lá. Na época, esse valor era o equivalente a 14 dólares. Só que como Andrew não tinha nenhuma grana, ele teve a ideia de coletar garrafas plásticas durante uma semana para vender para empresas de reciclagem, o que rendeu 70 quilos de material e um total de 11 dólares. Ele pegou emprestado de um professor os 3 dólares que faltavam e, por mais que fosse uma pequena escala, deu início à produção. Em um curto espaço de tempo, a empresa começou a fazer um tremendo sucesso, já que, para a surpresa dele, a demanda pelo produto era incrivelmente grande. Chamada de Yeli, a companhia foi a primeira empresa registrada nesse ramo em Uganda. De 2008 para cá, o empreendimento cresceu de tal forma que hoje ele emprega 16 pessoas e passou a produzir em torno de 20 mil sacos de papel por semana. Por mais que o sucesso seja grande, a produção é totalmente manual, o que faz com que ele só consiga atender 5% da demanda. O próximo passo é terminar de juntar dinheiro suficiente para adquirir uma máquina, para aumentar o estoque e reduzir o tempo de produção. Andrew chegou a ganhar o prêmio Anzisha de 30 mil dólares em 2012, voltado para jovens que buscam resolver as necessidades de suas comunidades. Com o valor, ele investiu parte na empresa e usou o restante para ajudar a família. Direto da África do Sul, 2 jovens de 18 anos também conseguiram criar um empreendimento a partir das próprias experiências. Percebendo que eram precárias as condições das crianças que frequentavam as escolas da comunidade local, Tatu Gatanye e Rea Ingwane bolaram uma iniciativa ecológica, com foco na criação de mochilas de baixo custo feitas a partir de materiais recicláveis. E como se isso já não fosse bacana o suficiente, a mochila ainda tem um painel solar acoplado, que é carregado enquanto as crianças vão e voltam das aulas. Chamada de Repurpose School Bags, a empresa recolhe e recicla resíduos plásticos e entrega as mochilas prontas para os estudantes mais carentes. Inclusive, elas também tiveram a ideia de colocar adesivos reflexivos para que as crianças fiquem mais visíveis aos motoristas nas primeiras horas do dia. Já os painéis solares contam com uma lâmpada, que pode ser utilizada para que algumas crianças tenham iluminação à noite e consigam estudar em casa, porque alguns lugares não têm acesso à luz elétrica. Sem falar que esses painéis ajudam as famílias a economizarem com velas e direcionar o dinheiro para outras coisas mais urgentes. Tato e Rea também fizeram algumas parcerias com empresas e pessoas da região, que estavam animadas para investir nelas e cobrir o custo das mochilas. O empreendimento chamou a atenção da mídia e em 2014 elas também ganharam um prêmio Anzisha. Atualmente, as duas empregam 17 funcionários e produziram cerca de 20 mochilas por dia. As mochilas que não são doadas costumam ser vendidas pelo equivalente a 20 dólares, um valor que cobre os salários dos funcionários e ajuda na produção. Um valor que, segundo elas, auxilia a iniciativa a crescer e a se manter sustentável. As duas também produzem mochilas e as vendem em eventos corporativos, onde os participantes podem comprá-las para entregar às crianças carentes após os encontros. Enquanto as jovens planejam aumentar a produção das mochilas para expandir o recurso em outras comunidades,
Elas já pensam no desenvolvimento de produtos adicionais, como por exemplo, capas de chuva feitas com materiais recicláveis. O conselho mais importante de Tato para os jovens empreendedores é que eles confiem nas próprias ideias, por mais que apareçam pessoas no caminho com visões diferentes. Direto dos subúrbios pobres de Addis Abeba, na Etiópia, Bethlehem Tilahun Alemo criou uma das empresas de calçados mais famosas do continente africano e uma das que mais cresce no mundo atualmente. Batizada de Soul Rebels, a empresa conta com calçados feitos 100% à mão, a partir de materiais reciclados, roupas usadas, pneus de carros e tecidos orgânicos. São calçados vendidos em mais de 50 países, incluindo o Japão, Estados Unidos, Suíça e até Canadá. E não para por aí. Por ter crescido em uma comunidade em que as pessoas ao seu redor viviam em situação bastante precária, já que a quantidade de empregos era muito pequena em relação ao total de habitantes, Alemo sempre teve em mente que muitas pessoas eram talentosas e não tinham oportunidade de trabalhar com suas habilidades. É por isso que a Soul Rebels foi aberta com muitas pessoas de onde ela nasceu. Depois de se formar em contabilidade em 2004, Alemo já tinha quase tudo em mente. Faltava só a grana, que ela conseguiu com a ajuda financeira do marido, outros familiares e também amigos. No início de tudo, poucas pessoas trabalhavam com ela, mas com o passar do tempo e o aumento do negócio, Alemo passou a empregar mais de 100 pessoas e desenvolveu parcerias com cerca de 200 fornecedores da região. Além de ter pontos de venda na Europa, na Ásia, na América do Norte, os calçados Soul Rebels também podem ser encontrados em algumas lojas online, como a Amazon. No meio de todo o reconhecimento mundial da empresária, Alemo foi selecionada em 2011 pelo Fórum Econômico Mundial para a posição de líder jovem, além de também ter ganho o prêmio de Mulher de Negócios de Destaque no African Business Awards. Até 2012, a receita anual da empresa era de, no mínimo, $1 milhão. Da Etiópia, vamos para o Quênia, o ano 2009, e Lorna Ruto tinha um trabalho bacana em um banco, mas decidiu deixar a carreira de lado para começar a sua própria empresa de reciclagem de plástico, a EcoPost, que se tornou uma das maiores do ramo lá no país. Os resíduos plásticos normalmente coletados de latas de lixo e lixões de Nairobi são reciclados e então transformados em postes de cerca de casas e reservas florestais. Inclusive, hoje em dia, esse tipo de material tem se tornado cada vez mais solicitado em relação à madeira. Até 2019, mais de 10 mil postes haviam sido produzidos. Sem falar que a EcoPost foi responsável por gerar mais de 500 empregos e uma receita anual de $150 mil. E como se esse resultado positivo já não fosse o suficiente, a empresa ainda conseguiu salvar mais de 100 hectares de florestas no Quênia, que seriam devastadas para a produção de madeira. A meta de Lorna para o futuro é que a EcoPost possa estar em outros países da África e que gere emprego para cerca de 50 mil pessoas. Não demorou muito para que ela mudasse os trabalhos para uma fábrica maior e com mais equipamentos, um avanço considerável em relação ao primeiro espaço. Outro tipo de negócio que também tem gerado muitos empreendedores e feito sucesso em alguns países africanos como Quênia, Moçambique e Angola tem a ver com a produção de sandálias a partir de pneus velhos. Elas recebem muitos nomes ao redor do continente, mas o mais famoso é a Kala. E um desses empresários se chama Malcolm Gokali. Nascido em uma família pobre e trabalhadora, ele sempre precisou ajudar em casa para que todos tivessem o que comer. Após a morte do pai, Malcolm decidiu dar um basta na condição em que vivia e bolou um plano para organizar o próprio negócio. Só que ele precisava arrecadar um pouco de dinheiro para dar início ao projeto. E para isso, ele teve uma estranha ideia de comprar vários pneus velhos. Claro que, como estamos falando de materiais que estavam no lixo, não deve ter custado todo o dinheiro que ele tinha. Seja como for, os pneus encheram o quintal da casa dele. Uma situação que deixou os vizinhos chocados, já que Malcolm mal se sustentava e teria gasto o dinheiro com lixos. E enquanto os vizinhos fofocavam e riam abertamente da situação, ele seguia em frente com as suas ideias, sem olhar para trás. Não demorou para que os boatos de que um homem estava fazendo sandálias de borracha e sob medida se espalhassem pela comunidade. Com o passar dos dias, mais de 1.000 pessoas se interessavam pelas sandálias, que eram vendidas entre $2 e $5.
Em comparação com os mesmos produtos de lojas locais, os de Malcolm custavam 10 vezes menos e duravam 10 vezes mais. Com um trabalho duro e muito suor, o empreendedor foi capaz de montar uma pequena fábrica, quitar as dívidas e dar uma vida melhor para a família. E aí, você conhece alguma história de empreendedorismo que deu certo? Comenta aqui nos comentários. Um forte abraço, tchau!